Sociedade Brasileira de Infectologia recomenda a volta de medidas preventivas devido ao aumento de casos de Covid. Forças Armadas afirmam que protestos após vitória de Lula não são criminosos e reforçam compromisso com a democracia. Equipe de transição diz que há consenso sobre a necessidade de gerar espaço fiscal para pagar o auxílio de R$ 600. Geração nem estuda e nem trabalha. Desemprego de quem tem entre 15 e 24 anos no Brasil está acima da média mundial. Bilionário Elon Musk disse que falência do Twitter não está fora de questão. Alerta a Black Friday. Com a aproximação do evento, é preciso se atentar às recomendações para evitar cair em golpes. Calvície atinge cerca de 42 milhões de brasileiros e está entre as principais causas de consultas aos dermatologistas. Copa do Mundo. Delegação brasileira embarca com 5,5 toneladas de bagagem e dentro dela, um ingrediente curioso. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Os comandantes das Forças Armadas emitiram uma nota hoje, 10 dias após o começo das manifestações que contestam o resultado das urnas, defendendo a liberdade de atos pacíficos e o compromisso com a democracia. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes determinou à polícia que desobstrua avenidas ocupadas por caminhões no Distrito Federal. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou à Polícia Militar, à Polícia Rodoviária Federal e à Polícia Federal que trabalhe para desobstruir ruas e avenidas bloqueadas por caminhões que participam de manifestações que contestam o resultado das eleições. Esta semana, um comboio com 115 caminhões de todas as partes do país chegou ao Distrito Federal. Esse comboio estacionou ao lado do QG do Exército, junto com um grupo de manifestantes que estão acampados por ali há mais de uma semana. Hoje, os comandantes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica emitiram uma nota dizendo que reafirmam o compromisso com o povo brasileiro e com a democracia, com a harmonia política e social. O texto diz ainda que os atos não configuram crime, porque a manifestação pacífica é livre, conforme prevê a Constituição. As Forças Armadas condenam, no entanto, restrições de direito de liberdade tanto por parte de agentes públicos quanto por excessos cometidos nas manifestações, que coloquem em risco a segurança pública de pessoas ou entidades e que alimentam a desarmonia da sociedade. De Brasília, Jaqueline Fonseca. A nota das Forças Armadas, divulgada na manhã de hoje, mostra seu alinhamento com o Ministério da Defesa, que divulgou o relatório de fiscalização das urnas na quarta-feira. Segundo os militares, o Tribunal Superior Eleitoral dificultou o acesso a informações. Além disso, o relatório destacou que o sistema eleitoral não é isento à fraude, assunto que o TSE nega. O texto ainda destaca que a Constituição Federal estabelece os deveres e os direitos a serem observados por todos os brasileiros e que devem ser assegurados pelas instituições, especialmente no que se trata da livre manifestação do pensamento. Em encontro com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, informou que pretende instituir uma comissão junto à sociedade civil para combater a desinformação. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a ideia de que o colegiado elabore um anteprojeto sobre as redes sociais para ser apreciado pelo Congresso Nacional. A proposta teria sido recebida com simpatia por Lula. As eleições deste ano foram marcadas por uma intensa proliferação de notícias falsas relacionadas ao processo eleitoral. As principais fake news foram desmentidas pela Justiça Eleitoral e por agências de checagem parceiras do TSE no combate à desinformação. Nas sessões de julgamento do plenário, Alexandre de Moraes alertou para o aumento da disseminação das notícias falsas na campanha eleitoral para presidente.
O ministro afirmou ser necessário coibir o alto crescimento das fake news na internet e nas redes sociais contra os candidatos. A geração nem, que significa nem estuda, nem trabalha, tem ganhado grande proporção entre os jovens brasileiros. E não foi por causa da pandemia. Uma pesquisa realizada pela Organização Internacional do Trabalho divulgou que o desemprego entre quem tem 15 e 24 anos está acima da média mundial. Segundo a OIT, são mais de 23% da população dessa geração no Brasil que nem trabalha e nem estuda. Taxa praticamente igual de antes da Covid no mundo. O que mais preocupa a associação é a disparidade entre sexos. Essa realidade está presente para 28% das mulheres, contra 18% para os homens. Ou seja, mesmo após a reabertura de escolas e da economia, o retorno de meninas às atividades não aconteceu no mesmo ritmo dos meninos. No restante do mundo, a OIT destaca que houve uma leve melhora da situação de trabalho para os jovens, mas que as taxas continuam acima da média dos anos anteriores à pandemia. O desemprego atinge 73 milhões de jovens em 2022, contra 75 milhões em 2021. Na esfera da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil é o segundo país com a maior proporção de nem, ficando atrás apenas da África do Sul. O desemprego e a falta de motivação entre os jovens é um problema estrutural. Por isso, os desafios geracionais em relação ao mercado de trabalho são difíceis de serem transpassados. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aponta que entre aqueles que estão sem estudar e sem trabalhar, existem os que ainda procuram, mas a maioria já está de fora por estarem desengajados e desmotivados. A maior parte desses jovens tem baixa escolaridade, são pobres, negros e são mulheres, responsáveis por tarefas domésticas e com filhos. São esses que devem ser a maior preocupação. O setor de serviços cresceu 0,9% em setembro na comparação com o mês de agosto. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística informou que se trata da quinta alta seguida do setor mais importante da economia do país. O aumento ampliou a distância em relação ao período pré-pandemia, ficando 11,8% acima de fevereiro de 2020. Uma pesquisa do IBGE apontou que no Brasil os brancos ganham salários 40% maiores que os negros. Entre os desempregados, os negros também são mais prejudicados. O levantamento do IBGE indicou que as pessoas brancas têm um rendimento mensal quase 2 vezes maior do que as negras. No ano passado, enquanto a média de brancos recebia cerca de R$ 3.000, os pretos ganhavam R$ 1.700 e pardos R$ 1.800. Na pesquisa, o IBGE também apresentou um balanço do mercado de trabalho em 2021. No quesito desemprego, as pessoas brancas representaram 11,3% dos desocupados, enquanto pretos 16,5% e pardos 16,2%. Em relação à informalidade, 32,7% dos ocupados brancos estavam em cargos informais, enquanto esse índice era de 43,4% entre pretos e 47% entre pardos. Nas regiões Norte e Nordeste, as taxas entre pretos e pardos se aproximavam dos 60%. Lojistas e consumidores poderão contar com o Pix na Black Friday deste ano, que é aceito por 81,4% dos estabelecimentos virtuais no Brasil. A modalidade é a segunda no ranking dos meios de pagamento, superando o boleto bancário e ficando atrás do cartão de crédito. De acordo com o levantamento de uma consultoria de negócios, o Pix é visto como ameaça ao débito, que permanece estacionado e apresenta aceitação limitada de 30,5% nos estabelecimentos com 30,5%. E para escapar das armadilhas, Beatriz, o Procon de São Paulo divulgou uma lista com as empresas campeãs de reclamações relacionadas à Black Friday. Com a aproximação da tradicional data, é preciso se atentar às recomendações para evitar cair em golpes. Black Friday chegando e muita gente já espera ansiosa pelas ofertas, com descontos de até 70%, segundo os anúncios. A gente junta dinheiro o ano todo, né, para poder economizar no final do ano, comprar o que a gente quer, celular, acho que muito eletrodoméstico também, né, fica mais barato em final de novembro. Mas muita gente desconfia das promoções. Eu acho que é falso. Alguns passaram até a usar outro nome para o evento. Pode ser uma Black Fraud, com certeza.
A nomenclatura tem várias explicações que, nessa época do ano, entram na mira de órgãos de defesa do consumidor, como o Procon de São Paulo. Quando o fornecedor ele informa que aquele produto faz parte da promoção da Black Friday, mas, na verdade, não houve um desconto, realmente uma vantagem para o consumidor, a gente pode entender que houve até uma maquiagem de preço, digamos assim. Essa maquiagem de preço ela pode acontecer quando o frete é muito superior ao valor normal, né, acabando por anular aquele desconto que está sendo concedido, né? Então, existem várias formas, né, do consumidor restar prejudicado em função desse procedimento do fornecedor. Sobre golpes na Black Friday, o Procon de São Paulo recebeu cerca de 700 denúncias só no ano passado. Entre os principais motivos das reclamações estavam maquiagem de descontos, mudança de preços, indisponibilidade de produtos ou serviços, pedidos cancelados, atraso na entrega e até denúncias de produtos que nunca chegaram à casa dos consumidores. Segundo o órgão paulista, a maioria das fraudes acontece no comércio online. Por isso, é no ambiente virtual que a atenção deve ser redobrada. É importante que ele tenha um antivírus instalado na sua máquina, que ele verifique quando ele, durante a navegação do site, quando ele entra naquele site de ofertas, se existe aquele cadeado ali no canto esquerdo que garante a segurança ali da operação. Quando ele se deparar com a oferta, printar aquela oferta, né, tirar uma foto do computador ou do celular, indicando o nome da empresa, o valor que está sendo praticado naquele momento. Tem que se assegurar que na foto, na imagem, apareça a data e a hora. Tudo isso para que se tenha em mãos todas as provas necessárias ao Procon ou outros órgãos de defesa em caso de golpe. O Procon pode atuar de forma sancionatória, até aplicando uma multa pelo não cumprimento dessa promoção. Antes de efetuar uma compra online, o Procon orienta o consumidor a pesquisar algumas informações sobre a empresa, como o CNPJ dela no site da Receita Federal, data de abertura do negócio e o endereço físico do estabelecimento. E para não ser atraído por falsos descontos, também é preciso começar a avaliar preços muito antes da data do evento. Uma lição que a Fernanda aprendeu direitinho ao longo dos anos. Antes eu caía mais, hoje eu pesquiso bastante para comprar. Mas as fraudes não estão só na internet e nem são aplicadas apenas por meio dos produtos mais caros. Na Black Friday passada, a Jennifer comprou simples panetones e caiu no golpe. O prejuízo seria baixo se a autônoma não tivesse se empolgado tanto com a oferta. Ela conta que aproveitou o desconto para comprar panetones de presente para toda a família. Na hora eu achei que ele estava em conta, né? Pela situação ali da época. Mas depois, mais pra frente, isso um mês depois, estava bem mais em conta. Então eu falei, poxa vida, eu tinha que ter esperado então, porque a Black Friday não valeu para esse produto. Você chegou a denunciar a loja ou não? Não cheguei a denunciar a loja não, mas o ideal era, né? Se ela tivesse denunciado, talvez a loja estivesse na lista divulgada pelo Procon com os nomes das empresas campeãs de reclamação na última edição da Black Friday. Essa informação ela pode ser verificada no site do Procon, tá? No campo de notícias, onde tem ali um balanço do que a gente chama da Black Friday de 2021. Onde nós temos ali a indicação das empresas mais reclamadas, né, no ano passado e os principais problemas. Além dessa lista, há outra chamada Evite Esses Sites, composta por fornecedores suspeitos. Alguns sites, às vezes, estão até ainda no ar, a gente não conseguiu solicitar o bloqueio total, né, desses sites. Então, tomar muito cuidado com as ofertas em redes sociais, né? É importante que o consumidor tenha um laço, uma forma de depois reclamar ou que a gente possa depois acionar a empresa para que ela possa cumprir aqui o dever que ela tem com o consumidor de garantir o cumprimento da oferta, uma boa experiência, digamos assim, durante a Black Friday.
E veja a seguir, Sociedade Brasileira de Infectologia recomenda a volta de medidas preventivas devido ao aumento de casos de Covid. E ainda, USP anuncia a saída do SISU e criação de um sistema próprio para continuar aceitando o Enem como forma de seleção. Membros dos partidos políticos que compõem a equipe de transição se reuniram hoje em Brasília. Segundo Gleice Hoffmann, há consenso entre o grupo sobre a necessidade de gerar espaço fiscal para pagar o auxílio de R$ 600. A equipe de transição se reuniu nesta sexta-feira no Centro Cultural do Banco do Brasil com os representantes dos 14 partidos que compõem o grupo de trabalho. A coordenadora da articulação política, Gleice Hoffmann, disse que foi acertado com todos os membros que será elaborado um relatório que fará um diagnóstico completo do governo federal, incluindo estruturas ministeriais, contratos e licitações em andamento. O documento deve ficar pronto até o dia 10 de dezembro e será entregue ao presidente Lula e ao vice e coordenador da equipe de transição, Geraldo Alckmin, sinalizando quais as medidas mais urgentes em cada setor para o início do mandato em janeiro. Gleice Hoffmann também falou sobre a PEC que está sendo elaborada para manter o pagamento do auxílio social no valor de R$ 600. O agora Auxílio Brasil voltará a se chamar Bolsa Família. Segundo Gleice Hoffmann, há consenso entre os membros dos partidos que integram a equipe de transição de que é necessário excepcionalizar o gasto através de uma proposta de emenda à Constituição. A importância de a gente entregar à população brasileira aquilo que foi contratado durante o período eleitoral. Ou seja, nós oferecemos um programa à população, que é tirar o povo da miséria, garantir o Bolsa Família de R$ 600, garantir o reajuste do salário mínimo, garantir algumas propostas mais emergenciais para tirar o povo brasileiro desse sufoco. E é importante registrar aqui, que foi uma avaliação que nós fizemos, que essas propostas, elas foram propostas apresentadas pelas duas candidaturas que disputaram a presidência da República. Eu acho que vocês lembram, pelo menos na última semana, antes do segundo turno, a proposta de garantir os R$ 600 do Bolsa Família, de reajustar o valor do salário mínimo, o Farmácia Popular, foram propostas apresentadas pelos dois candidatos. Então, a gente pode dizer com muita tranquilidade que 100% dos eleitores que votaram para presidente da República aprovaram isso. Então, isso é uma obrigação, é uma responsabilidade que nós temos e, claro, é um entendimento nosso também de política pública. Então, nós temos um acordo entre os partidos que compõem aqui o nosso conselho de que a PEC do Bolsa Família, excepcionalizando a totalidade do programa Bolsa Família, é essencial para que a gente atenda a essas reivindicações e a esses compromissos que nós tivemos com o povo brasileiro. Então, acho que isso é bem importante porque isso tem reflexo, né, no Congresso Nacional e que é pela política que nós vamos resolver isso. Perguntada sobre como a equipe do presidente recebeu a reação do mercado com a fala de Lula sobre responsabilidade fiscal, Gleice disse que foi um movimento de especulação. Ontem, o presidente disse em discurso no CCBB que o povo pobre não é visto pela macroeconomia e sofre com a miséria para que seja mantido o teto de gastos e a responsabilidade fiscal. Depois disso, o mercado reagiu e a Ibovespa, índice de valor das empresas na Bolsa de Valores, despencou 156 bilhões de reais. Nós recebemos com espanto, porque eu não sei o que o presidente Lula falou que pudesse fazer uma variação tão grande do sentimento de mercado. Aliás, hoje todos os indicadores aí de dólar, enfim, já voltaram à normalidade. Penso que foi um movimento especulativo, que é muito ruim para o país. O mercado não tem que se preocupar, conhece quem é Lula, sabe como ele trabalha com as finanças públicas, a responsabilidade que tem e também conhece o compromisso social que ele tem. Ele falou isso durante a campanha inteira, que ele tinha um compromisso de acabar com a fome, tinha um compromisso de gerar emprego, tinha um compromisso de fazer desenvolvimento social. Então, por que o espanto? A responsabilidade fiscal e responsabilidade social tem que ter, por nossa parte, a mesma visão de responsabilidade. Mas nós jamais vamos abrir mão de ter a responsabilidade social colocada em primeiro lugar,
porque nós estamos falando da vida das pessoas, nós estamos falando da sobrevivência das pessoas. E por isso que o nosso entendimento nessa reunião foi muito bom, que nós precisamos ter a PEC do Bolsa Família, para ficar claro, não é PEC de transição, é a PEC do Bolsa Família. Nós queremos que esse programa seja excepcionalizado. Não é possível um país como esse, que tem tanta produção de comida, um país que tem tanta riqueza natural, a gente tenha milhões de pessoas passando fome. É vergonhoso, é feio. Eu acho que o papel de qualquer governante, qualquer liderança política que está aqui, que foi eleita pelo povo, é resolver esse problema. Então, eu tenho certeza que o Congresso Nacional vai ter boa vontade, assim como os partidos estão tendo, e nós vamos entregar ao povo aquilo que foi compromissado nesse processo eleitoral. Na contramão do movimento da semana, impactado por incertezas em relação ao controle das contas públicas do futuro governo Lula, o dólar fechou em queda nesta sexta-feira de 1,10%, cotado em R$ 5,33 na venda. Apesar da queda, a moeda norte-americana encerrou a semana com alta de 5,45%, maior ganho semanal desde junho de 2020. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 2,26% aos 112.253 pontos. O risco de uma nova onda da Covid-19 no Brasil por causa da nova subvariante BQ1 da Omicron já deixou as autoridades de saúde em alerta. Com a alta de casos da doença, a Sociedade Brasileira de Infectologia recomenda a adoção de medidas de prevenção não farmacológicas, como o uso de máscaras em ambientes fechados e no transporte público. Segundo alerta a entidade, pelo menos em 4 estados da federação, já se verifica com preocupação uma tendência de curva em aceleração importante de casos novos de infecção pelo coronavírus, quando comparado com o mês anterior. No comunicado, a Sociedade Brasileira de Infectologia ressalta que devem ser adotadas, neste momento, medidas de prevenção não farmacológicas, como o uso de máscaras e distanciamento social, evitando situações de aglomeração, principalmente pela população mais vulnerável, como os idosos e imunossuprimidos. O Comitê Científico de Covid-19 e Infecções Respiratórias, a SBI, solicitam ao Ministério da Saúde, à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde e à Anvisa, atenção especial para as medidas sugeridas. O objetivo das recomendações da SBI é otimizar as tecnologias de prevenção e tratamento já disponíveis, a fim de colaborar para o enfrentamento da situação atual, reduzir a chance de um possível impacto futuro de óbitos e superlotação dos serviços de saúde públicos e privados por casos graves de Covid-19. O número de casos da doença voltou a aumentar na população adulta dos estados de São Paulo, Amazonas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, de acordo com o novo boletim Infogripe da Fiocruz. Segundo o coordenador do levantamento, Marcelo Gomes, ainda não é possível afirmar que esse crescimento esteja relacionado especificamente com a recente identificação de novas sublinhagens da Ômicron em alguns locais do país. Nas últimas 4 semanas epidemiológicas, o levantamento mostra que o resultado positivo para vírus respiratórios foi de 14,8% para a influenza A, 0,5% para a influenza B, 26,1% para vírus sincicial respiratório e 36,9% para SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19. Em São Paulo, o secretário de Saúde do Estado, Davi Wippe, que foi um dos coordenadores do antigo Comitê Científico de Combate à Covid na gestão de João Dória, recomenda o retorno do uso de máscara em locais de alto risco e por pessoas vulneráveis. Segundo o médico, a alta expressiva de casos verificada nas últimas 2 semanas acendeu um alerta. Dentre as recomendações da pasta estão ainda o avanço da vacinação com a 3ª e a 4ª doses naqueles que ainda não completaram o esquema vacinal e a imunização das crianças. O crescimento dos casos da varíola dos macacos também tem sido motivo de preocupação por parte das autoridades de saúde. Segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, atualizado até 14 de outubro, o país tinha 8.652 casos confirmados de varíola dos macacos e 4.894 em investigação. O principal sintoma da doença é o aparecimento de lesões parecidas com espinhas ou bolhas que podem surgir no rosto, dentro da boca, nas mãos, pés, peito, genitais ou ânus. Os demais são caroço no pescoço, axila e virilha, febre, dor de cabeça e no corpo, calafrios e fraqueza. O período de incubação é tipicamente de 3 a 16 dias, mas pode chegar a 21 dias.
A triagem das bolsas de sangue na Hemorrede, conjunto de serviços de hemoterapia e hematologia pública brasileira, passará a contar com teste específico para a malária. A informação foi dada hoje pela assessoria de comunicação da Fundação Oswaldo Cruz. A inovação trará mais segurança às transfusões de sangue e permitirá a redução de 12 meses para 1 mês do período de impedimento à doação de sangue de pessoas que estiverem em áreas endêmicas para a malária. O ganho no controle das bolsas de sangue se dá com o início da implantação do kit Nat Plus, desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia da Fiocruz. O Hemório, no Rio de Janeiro, foi o primeiro hemocentro a receber essa tecnologia e já liberou os primeiros resultados em novembro. A USP anunciou hoje que não irá mais ofertar vagas para os cursos de graduação pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, do Ministério da Educação. A universidade aprovou ainda a criação de um sistema próprio para continuar aceitando o Enem como forma de seleção. As mudanças são válidas já para o próximo processo seletivo, ou seja, para quem for selecionado para entrar em 2023. Assim, os ingressantes do próximo ano serão convocados diretamente pela FUVEST, a partir das notas que obtiverem nas provas do Enem. A universidade decidiu chamar a nova forma de ingresso de Enem USP. Segundo o Conselho de Graduação que propôs a alteração, o objetivo é possibilitar que os candidatos aprovados via Enem efetuem a matrícula juntamente com quem foi aprovado pela FUVEST. O calendário do SISU é diferente do usado pela USP e muitos alunos acabavam perdendo as primeiras semanas de aula. Outras universidades do país também estão abandonando o sistema federal. Além de sincronizar o calendário letivo, a USP diz que a mudança irá contribuir para que todos os alunos que ingressarem por cotas raciais passem pelas comissões de heteroidentificação, que serão responsáveis pela verificação da autodeclaração dos convocados para a matrícula nas vagas reservadas para pretos e pardos. Para continuar utilizando as notas do Enem como forma de seleção, a FUVEST será responsável por classificar os candidatos de acordo com seu desempenho no exame. A Abraciclo, representante brasileira das fabricantes de motocicletas e bicicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus, divulgou que em outubro 137 mil motocicletas foram produzidas, número que é 26,6% maior do que no mesmo mês do ano passado. Quando comparado ao mês de setembro, a produção teve um recuo de 1,6%. A associação aponta ainda que esse foi o terceiro melhor resultado do ano. E veja a seguir, depois de 5 anos de restauração, o Big Ben de Londres voltará a marcar o ritmo dos dias na capital britânica. E veja também, bilionário Elon Musk diz que falência do Twitter não está fora de questão. Funcionários eleitorais continuam a contagem de votos norte-americanos nesta sexta-feira. Os cidadãos foram às urnas na terça-feira para as eleições de meio de mandato. Os republicanos tendem a conquistar a maioria na Câmara dos Representantes a qualquer momento. Já a disputa para o Senado segue acirrada. Até o começo da noite dessa sexta-feira, os republicanos tinham a maioria tanto na Câmara quanto no Senado, mas o cenário ainda pode mudar. No Senado, por exemplo, 35 dos 100 integrantes serão substituídos nessa eleição. Até o momento, os republicanos conquistaram 49 cadeiras, contra 48 dos democratas. Para formar a maioria, os partidos precisam garantir 51 cadeiras. Em caso de empate, a vice-presidente Kamala Harris tem o voto decisivo para desempatar. Na Geórgia, haverá segundo turno para o Senado entre o democrata Raphael Warnock e o republicano Herschel Walker, no dia 6 de dezembro. Arizona e Nevada ainda estão com cenário indefinido. Os dois estados disputam a contagem de centenas de milhares de cédulas, que ainda precisam ser processadas. Esse trâmite pode demorar, dependendo da quantidade de votos. No Arizona, há ainda cerca de 600 mil cédulas a serem contadas.
Dessas, cerca de 290 mil foram deixadas no centro de votação no dia da eleição. Na Câmara, a vantagem republicana é um pouco mais ampla. O partido do ex-presidente Donald Trump tem 211 cadeiras e o do presidente Joe Biden tem 198. São necessários 218 para ter a maioria. O que vem deixando boa parte dos norte-americanos impacientes são os atrasos na divulgação dos resultados, o que não é nenhuma surpresa, já que são decorrentes de uma série de fatores, incluindo margens mínimas de diferença entre os candidatos e a forma de como as eleições são organizadas nos Estados Unidos, na qual os estados têm regras variadas sobre como e quando as cédulas de votação enviadas pelo correio são contadas. Há estados em que o eleitor pode escolher entre o voto antecipado, o voto pelo correio, o voto eletrônico e simplesmente o voto em cédulas de papel, o que retarda ainda mais a apuração e a divulgação dos resultados finais. O atraso no pleito eleitoral tem sido polêmico desde as eleições presidenciais de 2020, quando o então presidente Donald Trump tentou reivindicar a vitória na manhã seguinte, enquanto os votos ainda estavam sendo contados, alegando que a apuração em andamento era uma tentativa de fraude contra o seu partido republicano. Um estudo divulgado na COP27 revelou um dado alarmante. O ano de 2022 deve bater recorde de emissões de gás carbônico de origem fóssil. As emissões totais deste gás de efeito estufa, o principal causador do aquecimento global, inclusive as procedentes do desmatamento e uso do solo, vão alcançar 40,6 bilhões de toneladas, um pouco abaixo do nível recorde de 2019. Os dados são as primeiras projeções para 2022, feitas pelos cientistas do projeto Global Carbon. Isso significa que, nesse ritmo, restam apenas 50% de chances de evitar que o aquecimento global supere 1,5 grau nos próximos 9 anos, segundo o estudo. Já as emissões de CO2 exclusivamente de origem fóssil aumentarão 1% em relação a 2021, chegando a 36,6 bilhões de toneladas, um pouco acima dos níveis de 2019. O aumento é motivado principalmente pelo consumo de petróleo e de carvão e a recuperação do tráfego aéreo. Depois de 5 longos anos de restauração, o Big Ben de Londres vai sair oficialmente do silêncio no próximo dia 13 para marcar mais uma vez o ritmo dos dias na capital britânica. Com um imenso sino de quase 14 toneladas, o relógio passou por uma limpeza completa das mais de 1.000 peças que compõem o mecanismo. Em agosto de 2017, uma multidão se reuniu em Westminster para ouvir os últimos repiques dos 5 sinos de ferro fundido. É o som de Londres de volta. O som soou em guerras. Eu tento imaginar tudo que o sino viu. 160 anos de Londres, o desenvolvimento. Quando o Big Ben foi colocado lá, era um dos prédios mais altos da cidade. E agora estamos abrigados, cercados por vários prédios mais novos e mais altos. Era comum ouvir o sino em uma noite tranquila a quilômetros de distância. E agora, em um dia de sorte, você pode ouvir do outro lado da Praça do Parlamento. Muitos também vão se reunir às 11 horas da manhã no horário local no próximo domingo para ouvir mais uma vez o som do símbolo de Londres. O carrilhão de 4 sinos vai tocar a cada 25 minutos, enquanto o sino principal vai soar a cada hora, como aconteceu nos 158 anos anteriores à restauração. Durante esse período, o Big Ben tocou poucas vezes, com um mecanismo elétrico substituto. A última vez foi no funeral da Rainha Elizabeth, em setembro. Em comunicado a diversos colaboradores do Twitter, o bilionário Elon Musk disse que a falência da rede social não está fora de questão. Musk realizou as afirmações em uma reunião com funcionários na sede da companhia. Segundo o magnata, a plataforma vem perdendo muito dinheiro nos últimos tempos. Para piorar a situação, os anunciantes resolveram pausar gastos com anúncios após o empresário ter comprado a rede social. Muitos temem que haverá uma redução na moderação de conteúdo, e isso pode prejudicar as empresas. Dentre as marcas que se pronunciaram que vão parar de anunciar no Twitter nos Estados Unidos, há desde empresas do ramo da saúde, como a Pfizer, e as companhias do ramo automotivo, como a GM, Audi e Volkswagen.
Vale lembrar que as montadoras de carros são concorrentes diretas da montadora de veículos elétricos Tesla, de propriedade de Musk. Durante o encontro com os funcionários, o empresário também disse que ano que vem o Twitter pode ter um fluxo de caixa negativo em vários bilhões de dólares. Por esse motivo, ele resolveu criar o Twitter Blue, um sistema de assinatura que pode ser adquirido por $8, cerca de R$ 43. Os usuários que decidirem assinar o Twitter Blue poderão receber um selo de verificação, verão menos propagandas, além de ter outros benefícios, como poder postar vídeos de maior tamanho ou aparecer em destaque na rede. O Twitter começou a liberar este novo sistema na última quarta-feira. Na reunião, Musk também anunciou que todos os funcionários do Twitter deveriam retomar ao trabalho presencial e que todos estavam diante de tempos difíceis devido ao terrível cenário econômico dos Estados Unidos. A situação dos trabalhadores que construíram as infraestruturas para a Copa do Mundo do Catar continua preocupando as organizações dos direitos humanos. A Anistia Internacional renovou pedidos por indenização a trabalhadores. 9 dias antes do início do torneio, a ONG renova o pedido que já tinha sido feito em maio, junto de outras 24 organizações, para reparar os abusos sofridos principalmente pelos trabalhadores procedentes do subcontinente indiano e da África. Recentemente, o presidente da FIFA alimentou o descontentamento de associações de direitos humanos ao pedir que as seleções participantes foquem no futebol e não tentem dar lições de moral. O pedido foi considerado uma tentativa grosseira de exonerar a FIFA da responsabilidade nas violações de direitos humanos. Desde 2010, quando foi escolhido como sede da Copa do Mundo de 2022, o Catar tem sido alvo de críticas de organizações de direitos humanos, especialmente pelas condições de trabalho na infraestrutura do torneio, como estádios, hotéis e estradas. O país é acusado de não ter declarado todas as mortes ocorridas nos canteiros de obras. E a seguir, calvície atinge cerca de 42 milhões de brasileiros e está entre as principais causas de consultas aos dermatologistas. E ainda, Copa do Mundo, delegação brasileira embarca com 5,5 toneladas de bagagem e dentro dela um ingrediente curioso. Ter uma pele bronzeada é o desejo de muita gente. E enquanto a estação mais quente do ano não chega, a opção são as câmaras de bronzeamento artificial. Procedimento que, assim como o sol, pode causar câncer de pele. Nas redes sociais, virou rotina acompanhar influenciadores digitais que exibem os resultados dessa prática. Mas você sabia que o bronzeamento artificial é proibido no Brasil há quase 11 anos? A proibição se dá porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária declarou que não existem benefícios que refutem as ameaças causadas pelo uso dos equipamentos com objetivo estético, além de não conseguir estipular um nível de exposição seguro. Mesmo com tantos alertas, muitas clínicas ainda oferecem o procedimento a partir da luz ultravioleta, que chegou a ser classificado como cancerígeno pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer. A Academia Americana de Dermatologia divulgou que o uso das câmaras de bronzeamento antes dos 20 anos aumenta em 47% a ocorrência de melanoma, o câncer de pele mais agressivo e letal. Apenas uma sessão de meia hora de bronzeamento artificial é equivalente a muitas horas em exposição a um forte sol, tendo consequências que surgem ao longo do tempo, como manchas, rugas e envelhecimento precoce. O recomendado, além de não fazer bronzeamento artificial, é sempre proteger a pele com filtro solar e com acessórios enquanto estiver exposto ao sol excessivo, evitando os horários em que a radiação ultravioleta é mais intensa, das 9 da manhã às 3 horas da tarde. A alopécia ou calvície é um problema que atinge cerca de 42 milhões de brasileiros. Ele está entre as principais causas de consultas aos dermatologistas e muitos motivos podem contribuir para que isso aconteça.
Cabelos e pelos possuem um ciclo natural e suas quedas são previstas nesse período. É normal perder entre 100 e 150 fios por dia. Agora, quando a queda deles, também conhecida como alopécia, está acima dessa quantidade, é um sinal de alerta de que algo pode estar errado. A gente tem que entender, assim, que todos os dias a gente tem uma perda fisiológica. E isso vai depender da quantidade de cabelos que a gente tem, né? Você citou entre 100 e 150 fios, por exemplo. Mas se é uma pessoa que tem uma densidade capilar muito alta, isso pode ultrapassar essa quantidade de fios. Então, o ideal é a gente observar todos os dias o nosso padrão de queda. E se esse padrão de queda fica muito diferente do que o habitual, aí é um motivo para a gente, prestar bastante atenção. A doutora Juliana trabalha com reabilitação capilar usando recursos de ciência e tecnologia. A gente tenta entender toda essa história, analisa tudo que a pessoa toma de medicamento, como é a qualidade de vida dela, mas tem um exame chamado tricoscopia, que é uma avaliação do couro cabeludo, né? A gente aumenta a visualização do couro cabeludo, como se fosse com um microscópio, e visualiza numa tela essa questão do couro cabeludo, de todas as estruturas. Esse é um exame, assim, primordial. A alopécia ou calvície, que é a perda constante e gradual dos cabelos, é percebida mais nos homens. No Brasil, 50% deles apresentam o problema. Já nas mulheres, é menos comum, 5% da população feminina. A testosterona ela tem um papel bem importante quando a gente pensa em calvície, principalmente de padrão masculino. Tanto que uma das formas do tratamento é tentar bloquear ao máximo a transformação de testosterona nesse outro hormônio para diminuir, então, a progressão da doença. A duração média de um fio do nascimento até sua queda natural é entre 1 ano e meio a 2 anos. Ao perceber os primeiros sinais, é bom tomar algumas medidas preventivas. Além dos fatores genéticos, a doutora Juliana deixa dicas importantes para evitar a calvície. Uma coisa que chega a ser até engraçada, mas pessoas que não lavam os cabelos, o couro cabeludo todo dia, a higienização do couro cabeludo é o principal remédio, é o principal tratamento para muitos males capilares. Higienizar com frequência o couro cabeludo. Outra coisa importante também é não dormir de cabelo molhado. O Flamengo foi considerado o melhor time do mundo pelo ranking da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. Após conquistar os títulos da Copa Libertadores da América e da Copa do Brasil, a nação rubro-negra tem mais um motivo para comemorar. O Clube de Regatas do Flamengo assumiu a primeira posição do ranking mensal da IFFHS e pode ser chamado de melhor clube do mundo. Até o mês passado, o posto de melhor clube do mundo era do Palmeiras, mas as recentes conquistas do rubro-negro fizeram com que ele ultrapassasse o alviverde. O ranking leva em conta o desempenho das equipes até o dia 31 de outubro deste ano. O Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, outros 2 clubes brasileiros que figuravam no top 10 da lista, caíram diversas posições e não fazem mais parte do grupo dos 10 primeiros. Entre as novidades no top 10 estão o Bayern de Munique na 7ª posição, o Benfica em 8º e o RB Leipzig da Alemanha em 10º. A lista da federação ficou assim: Flamengo na primeira colocação, na 2ª posição temos o Liverpool da Inglaterra e em terceiro, fechando o top 3, temos o Palmeiras. Na 4ª posição temos o Real Madrid, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa. Em 5º vem o Chelsea, atual campeão mundial. O Manchester City de Pep Guardiola ocupa a 6ª posição, seguido pelo Bayern de Munique, atual campeão alemão. Na 8ª posição vem o Benfica de Portugal. Os italianos da Inter de Milão e os alemães do RB Leipzig completam o top 10 da lista. Com a proximidade da Copa do Mundo, em Mato Grosso do Sul, muita gente investiu em acessórios com as cores da nossa bandeira para vender. Entre os ambulantes, a saída de camisetas da seleção está aumentando ainda mais. Lucas estava desempregado quando surgiu a oportunidade de vender na rua bandeiras e camisetas da seleção. Os modelos infantis custam R$30. Os adultos variam de 50 a 120. Hoje é o primeiro dia que a gente está vendendo pós-eleição.
e já surpreendeu bastante gente. As mercadorias são trazidas de São Paulo e até o fim desta semana devem chegar novidades para serem usadas durante os Jogos da Copa. Apito, vem boné, vuvuzela, vai vir aqueles mascotinhos da Copa do Mundo. Aí criança vai criar bonequinho, aí o pessoal às vezes não tem camisa ainda, compra camisa para assistir jogo, né? Com certeza vai aumentar as vendas da gente aqui. E na hora da torcida pela seleção brasileira, o verde e amarelo, azul e branco também podem estar em acessórios como pulseiras, colares e brincos. Não é por acaso que a produção da Grazi está a todo vapor. Graziela Rezende confecciona na casa dela mesma os acessórios. Já teve até loja de bijuterias no centro da capital, mas hoje divulga o trabalho apenas nas redes sociais. Gosta de investir em coleções. A da Copa começou a preparar há 3 meses. Lá em julho eu comecei a adquirir o material, cristal, pedra natural, tudo que eu fosse vendo combinações para fazer essa mistura, e aí a coleção tá pronta. Além das cores, há detalhes como a bandeira do Brasil, bolas de futebol, olho grego. Tem peças em miçangas, cristais, pedras naturais, diferentes materiais e modelos para agradar a vários estilos. Tenho clientela infantil, até adulto, que gosta de usar um acessório mais chique para complementar o look, para que a pessoa possa usar depois, na praia, numa combinação de roupa. Então é um acessório que vai ser muito usado na Copa e ela também vai aproveitar bastante depois. Além de itens à pronta entrega, Grazi trabalha com encomendas e faz questão de falar dos diferenciais das peças artesanais. A linha é diferente, a cola é diferente, a quantidade de pedras que você coloca para não sobrar um elástico. Com pulso infantil a média, pulso adulto, né? O pulso. Então tem vários tipos. Eu tenho pulseira plus size também. Você tá com laço, você tá com anel, uma pulseira. Faz totalmente diferença assim no seu visual. E amanhã a seleção brasileira embarca para Turim, na Itália, para os preparativos. Serão 74 pessoas a bordo no avião fretado pela CBF, que vai decolar com 5,5 toneladas de bagagem. Dentro dela, um ingrediente importante e curioso estará presente: a farinha de mandioca. A lista da viagem contém alguns itens curiosos. Primeiro, aparecem os equipamentos médicos como 6 macas, aparelho de laser para fisioterapia e uma câmera hiperbárica. Em seguida, o material esportivo em grande quantidade. São 2.000 travas de chuteiras, 700 camisas amarelas e 230 azuis, além de 30 bolas de jogo. Mas o que chama a atenção é que até comida a seleção brasileira vai levar. Serão 30 quilos de farinha de mandioca e uma máquina de café. Apesar da grande quantidade, a bagagem é menor do que na última Copa disputada na Rússia. Mesmo faltando 9 dias para o início da Copa, o cronograma de viagens também está sendo organizado pelas pessoas que acompanharão o torneio de perto. No começo da tarde desta sexta-feira, torcedores, muitos deles vindos de outros países, vestiram as cores de seus times favoritos e foram às ruas de Doha para mostrar o seu apoio. E como o nosso povo gosta de festa, o contingente de torcedores do Brasil pretende ser o maior do Catar. Tanto que hoje eles não desapontaram ao desfilar próximo ao Museu Nacional do Catar, vestidos de verde e amarelo. Os fãs até criaram uma foto em tamanho real do principal jogador brasileiro, o atacante Neymar, para fortalecer o apoio. A Argentina, rival sul-americana do Brasil, também teve um grande público nas ruas. A expectativa do governo local é que os grupos de torcedores europeus cheguem em Doha ainda nesta semana. Já para quem não estiver presente no Catar, basta se organizar por aqui para assistir os jogos que acontecem em horários diferentes que os de lá. Pensando nisso, uma portaria publicada hoje no Diário Oficial da União determinou as regras de liberação de funcionários públicos federais nos dias em que a seleção brasileira estará em campo.
No documento, assinado pelo ministro da Economia Paulo Guedes, ficou definido que nos jogos que estiverem marcados para começar a 1h da tarde, o expediente poderá terminar às 11 horas da manhã. Para os confrontos que terão início às 4 horas, os trabalhadores poderão deixar os seus postos às 2 da tarde, ou seja, sempre 2 horas antes. A Copa do Mundo, que terá seu início domingo, dia 20 de novembro, contará com a partida entre os donos da casa, o Catar, contra a seleção sul-americana do Equador. Há 9 dias da Copa do Mundo, Leonardo Félix apresenta hoje um dos destaques da culinária do país, sede do Mundial, nessa edição do boletim Esquenta Catar 2022. Olá pessoal, este é o Esquenta Catar 2022 com informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. O papo de hoje é sobre um dos pratos mais populares da culinária catari. O arakenab são folhas de parreira recheadas geralmente com carne bovina moída ou cordeiro e arroz, temperados com alho, pimenta e coentro. Eu adoro tempero. É um prato comum em quase todo o Oriente Médio, mas no Catar tem um sabor todo especial. O arakenab tem o formato de cone e é frito em óleo com especiarias. É melhor saborear esse prato típico do Catar com fatias de limão fresco. Quem já provou diz que é difícil não querer repetir. Eu tô querendo provar essa especiaria aí. Então, faltam 9 dias para a Copa do Mundo Catar 2022, tá pertinho. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.